Uma das conclusões, né, se é que eu posso dizer dessa forma, mas uma das reflexões que a dissertação me permitiu foi tentar pensar um pouco isso de como nós, historiadoras e historiadores, nós mobilizamos a história. Não necessariamente a gente opera historiograficamente pensando aquela coisa de vamos olhar para o arquivo, vamos separar algumas fontes, daí vamos, temos um problema de pesquisa, vamos analisar as fontes à luz desse problema, e daí a gente vai representar, né? No processo da representância, a gente vai escrever um texto que vai responder essa pergunta. Óbvio que estou assassinando um pouco ali o conceito da operação historiográfica para como se fosse um esquemático. Não é esquemático, né? Essas instâncias, elas interferem umas nas outras, a gente está o tempo todo pensando, analisando, as fontes mudam, a gente escreve, reescreve e assim vai indo. Mas nem sempre a gente, enquanto historiador, é chamado a fazer isso. Num arquivo público, não que eu queira dizer que isso não é possível, mas a maior parte das vezes não se espera da profissional que está dentro do balcão do arquivo que ela escreva um texto sobre história. Na verdade, isso é a menor parte do tempo. Raramente vai chegar alguém da equipe ali, a tua chefia, e vai dizer, olha só, semana que vem sei lá, alguma efeméride ali, né? E a gente nem gosta tanto assim, às vezes, de reforçar as efemérides, mas 100 anos de tal fato lá, tal guerra, tal coisa, sei lá, e escolhe algumas fontes aí do APERS, vamos escrever um texto bacana a respeito disso. Isso é raro, assim, porque a gente precisa dar conta das funções arquivísticas, a gente precisa dar conta de atender a comunidade, tem pessoas que esperam, que desejam pesquisar. Então, a gente precisa produzir instrumento de pesquisa, catálogos, inventários, diversas possibilidades. A gente precisa ofertar visitas mediadas, a gente pode ofertar oficinas de educação patrimonial, a gente tem que colaborar para a descrição dos acervos, ou a gente pode, né? Tem que já é uma... Não quero engessar, assim, mas a gente pode colaborar para a descrição de acervos, assim como muitas vezes nós somos chamados a organizar acervos, então temos documentos que estão lá e que precisam ser arquivisticamente tratados. E aí isso nos coloca algumas questões um pouco espinhosas para pensar, assim, ao longo da nossa profissionalização, e daí eu não digo nem da regulamentação, porque eu sei que depois a gente vai conversar a respeito disso, mas da profissionalização da história, muitas vezes os mesmos profissionais que estavam atuando dentro das instituições arquivísticas, museológicas, bibliotecas, eram historiadoras e historiadores que tinham como uma das dimensões do seu fazer atuar dentro dessas instituições e geralmente faziam isso muito com os olhos na sua própria pesquisa, no seu campo de interesse historiográfico ou histórico, né? E tanto que a gente vê algo que eu não considero como um problema, no sentido de que a arquivística ela também se constitui num tempo, né? Então, se a gente vai olhar lá no começo do século XX, boa parte dos arquivos eles eram organizados desde a perspectiva dos historiadores e historiadoras, né? De modo temático, nem sempre se primava pela produção dos documentos, né, pelo órgão produtor, determinar o fundo. Às vezes a gente vai nos lugares e as coisas elas estão meio que misturadas ali em caixinhas, tipo, documentos, né, de tal conflito, ou de tal partido, ou de tal pessoa. Quando a gente entende, desde a área de arquivos, que o ideal seria que nós organizássemos a partir de quem produziu essa documentação, porque o mesmo documento produzido por uma secretaria de Estado, ele pode servir para a tua pesquisa, Evandro, em história, né, do pós-abolição, e pode servir para mim com uma questão a respeito de gênero e sexualidade, o mesmo processo, o mesmo relatório. Então, isso eu fui entendendo estando dentro do arquivo. E daí, quando a gente está dentro do balcão da instituição, e acho que o Benito foi alguém que me ajudou que tem cunhado essa expressão, né, o historiador do lado de dentro do balcão, assim, a gente é chamado a colaborar com esses fazeres. E a gente tem que estar preparado para trabalhar de modo interdisciplinar e entender quais são o que a instituição espera, porque não adianta a gente esperar que a instituição queira contratar um pesquisador de história para escrever sobre, sei lá, né, queremos desconstituir uma narrativa historiográfica a respeito da Revolução Farroupilha, então me contratem porque eu vou escrever algo sobre a Guerra dos Farrapos, crítico e bacana e tal. Ótimo, não é que isso é um problema, mas e quem é que vai dar conta das atribuições da instituição, né? Então, eu entendo que a gente tem que estar aberto para isso, e isso é muito importante e é cativante, e vai ter algumas historiadoras e historiadores que vão se sentir bem ocupando esse lugar, né? Vão se sentir realizados fazendo isso,
utilizando muitas vezes os referenciais teóricos que a nossa formação nos deu, utilizando o olhar sensível para pensar a preservação do patrimônio, utilizando as noções de tempos históricos distintos que a nossa formação nos possibilita pensar, mas sem necessariamente almejar estar o tempo todo produzindo narrativa histórica sobre o passado.